Olá, tudo bem com você? Especialmente você, torcedor e torcedora do Botafogo, tudo bem? Neste vídeo eu quero comentar com você sobre a contratação do Lucas Piazzoni e também sobre a política de contratação do Botafogo atualmente, comandada pelo Testor, que é o grande Testor, que é o cara da SAF, o cara que pode mudar muito aí a história do Botafogo, evidentemente, para melhor. Ao menos essa história recente, do Botafogo, que evidentemente não dá para questionar a história do glorioso, construída com grandes vitórias, com inúmeros jogadores fantásticos ao longo do século passado, Mas recentemente, evidentemente, que a situação do Botafogo não é das melhores. O Testor pode sim mudar muito essa história. Acho muito positiva a chegada do Testor no Botafogo, mas eu acho que essa política de contratação, eu não concordo com ela. Não concordo. O Botafogo tem aí realmente se aparelhado com profissionais interessantes no seu scout, E aí, eu acho que assim, quem foi que indicou o Piazzon, teoricamente foi indicação do próprio técnico. Acho que aí é um erro. Independente do técnico, ele não pode determinar qual é o jogador. Um técnico não pode indicar jogador. Sabe aquela história? Um jogador tal que indicou, tá errado. O técnico que indicou o jogador, tá errado. Tá errado. O Botafogo fez a contratação do Luiz Castro. O Luiz Castro atende um tipo de filosofia de jogo que vai gerar um modelo de jogo ofensivo. Então o Botafogo tem que aceitar este como seu novo modelo de jogo. E a partir de então, o Botafogo tem de ir atrás de perfis de jogadores que possam atender esse modelo de jogo. Porque o Botafogo, independente do jogador que o Botafogo contratar, estará entregando para o Luiz Castro jogadores de acordo com o futebol que ele, Luiz Castro, gosta de praticar. Então não há nenhum problema do Botafogo começar a contratar agora, independente do Luiz Castro. Porque o Botafogo já sabe quem é o Luiz Castro, ele vai ser o técnico e como é que o Luiz Castro gosta de fazer sua equipe jogar. E se o Botafogo não sabe, se os dirigentes não sabem, o pessoal ali do scout vai, análise de desempenho e tal, vai entregar essas informações para os dirigentes. E aí você busca jogadores independente do Luiz Castro. Agora, bom, vamos contratar, por exemplo, a partir também da opinião do técnico. Ou seja, ok, então preparemos ali uma lista de alguns jogadores, de alguns perfis. Nós identificamos que há jogador sendo necessário ter jogador na lateral. As duas laterais, vamos lá, É preciso ter jogador no meio de campo, ok. Então você faz uma lista com 5 jogadores, você apresenta a lista para o técnico, entende? E aí, para ver, por exemplo, aqueles que ele aprova mais. A partir da aprovação do técnico, ele fala, eu quero esse aqui em primeiro lugar, 5 jogadores, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Aí o Botafogo analisa o custo-benefício. O primeiro que ele indicou, de toda essa lista que nós fizemos, o primeiro que ele indicou é muito caro, mas o segundo é melhor. Vai lá e contrata o segundo. O primeiro é muito caro, o segundo também, o terceiro é muito bom também, vamos ficar com o terceiro. É assim que funciona. Por quê? Porque um técnico não pode ser gestor de um clube de futebol. Um técnico não pode opinar nesse sentido. Isso é um erro. E um clube, para se modernizar, precisa entender isso. Um técnico não pode ter esse tipo de comando. Um técnico não pode indicar jogadores. Isso é um erro, gente. É um erro que vem, inclusive, da nossa tradição aqui no futebol brasileiro, de achar que o técnico tem que resolver tudo. Um clube, à medida que ele vai se modernizando, ele tem que parar com isso. Então, o Luiz Castro, se ele indicou o Piazzoni, ele está errado. E o Botafogo tem que esquecer, deveria não ter contratado, até porque o Botafogo não teria que atender o Luiz Castro. Por quê? Porque o Botafogo não pode ser refém do Luiz Castro. Então, manda todo mundo do scout embora. Não precisa de ninguém, não precisa de funcionário. Entende? Um clube vai funcionar muito bem quando o técnico for técnico. Técnico de futebol. Diretor de futebol for diretor de futebol. Exercer suas funções. Vice-presidente também, presidente também. Gestor, dono seu também. Entende? Hoje a gente tem no São Paulo, aqui na capital paulista, o Ceni tentando fazer a mesma coisa. Ser o gestor, ser o cara que pensa em contratar, ser o cara que indica, ser o cara, por exemplo, que está colocando na equipe jogadores jovens da canteira para vendê-los depois tal. E não é papel do técnico. Não é. E não deve ser. Eu sei que isso é impopular. Eu sei que grande parte de 10 a cada 9, talvez, torcedores do Botafogo não gostam do que eu tô falando, porque eu tô falando mal do texto, mas tá errado. Aliás, o seu texto é o que falou também, Porque tem detalhe, gente. O texto é importante para o Botafogo. O Botafogo vai ser muito importante para ele também. O Botafogo tá acima de um texto. É bom deixar isso claro, Essa coisa de falar assim, eu tenho mais dinheiro que o Barcelona. E, de novo, falou isso. Isso é um péssimo sinal para o mercado. Porque quando você vai atrás de um Cavani, por exemplo, os caras sabem que eu tô falando com um clube que o cara falou que tem mais dinheiro que o Barcelona. Entende? É claro que isso é um erro do mercado.
Seria o futebol já começando a prejudicar o pensamento de um grande empresário? Bom, eu não sei, porque, por exemplo, lá na Inglaterra, no clube que ele comanda lá, a coisa tende a funcionar muito bem. Mas, infelizmente, aqui o negócio não tá legal, não. Esse negócio de que eu tenho mais dinheiro que o Barcelona, não é legal. Não é bacana isso. Mas, enfim, este não é tanto o problema. O problema é a contratação. Piazon. Quem é Piazon? Piazon é aquele jogador que nunca deu certo em lugar nenhum. Essa é a palavra, gente. Ele nunca deu certo em lugar nenhum. A eterna promessa que veio das canteiras do São Paulo, de Cotia. Que vive a vida inteira sendo emprestado para todo lugar porque ninguém quer. Vários desses empréstimos do Piazon são com opção de compra e ninguém faz opção de compra. Por quê? Porque ele não dá certo. Às vezes chega, joga um pouquinho e tudo bem. E tem gente falando aí, ele foi bem nessa temporada, nunca foi bem não. Quando ele chega, inclusive no Braga, no começo, até joga um pouco mais do que depois, mas também nunca foi tão bem assim como o pessoal está falando. Mas no começo até que jogou um pouquinho. Na última temporada, a gente contar ali os amistosos, que tem alguns amistosos, os amistosos, quando começa a temporada e depois os outros jogos, foram 47 jogos do Braga na temporada. Ele participou de 6 como titulares, apenas 6. Em alguns outros ele entrou, mas em inúmeros outros sequer foi relacionado. Não vinha sendo mais relacionado, inclusive. Né? Dos jogadores ali do meio de campo da equipe do Braga, ele era o menos que era relacionado de todos. De todos. E o que cobra o técnico do Braga no seu elenco, na sua equipe, que tem intensidade, que tem um jogo de muito dinamismo e intensidade. O técnico Carvalhal identificou que o Piazon não é esse jogador, e não é esse jogador. Ele é um jogador que dinamita esse jogo ofensivo, esse jogo de muita rapidez, muito cerebral e ao mesmo tempo dinâmico e rápido, ele dinamita isso. Porque quando a bola chega nele, que sono. Entendeu? É um pouco isso. E às vezes não é porque o jogador é necessariamente lento. É porque o jogador às vezes parece ter dificuldade, até hoje, com a idade que tem, parece ter dificuldade de entender alguns processos do jogo mais moderno. Entende? E aí ele se perde. Quando o jogador às vezes fica meio parado em campo, não é porque ele não quer jogar, é porque ele não está entendendo como se movimentar dentro de campo. Este é o Lucas Piazon. Pode dar certo? Pode. Agora, é perigoso, é arriscado. É arriscado. E volto a dizer, acho que é um jogador que pode até render caso ele não seja, por exemplo, um protagonista na equipe. Um jogador secundário, que não, a decisão não vai ficar nas costas dele. Aí ele pode até render. Mas ele não pode, é importante nesse sentido, que o torcedor do Botafogo baixe muito as suas expectativas. Ele não pode chegar para ser olhado como um jogador que vai solucionar alguma coisa. Não vai. Ele nunca fez isso na carreira e não vai fazer no Botafogo. Uma outra coisa, o mundo fala assim, né? Lá na Europa até que não tá jogando, não tá não sei o quê, mas aqui no Brasil vai deitar e rolar. Quem falou que essa é uma realidade que acontece em todos os lugares e sempre? Não é verdade. Não é verdade. E volto a dizer, o Piazon era reserva do Braga. Antes disso, ele chegou a ser reserva do Rio Ave. Ele chega no Botafogo para ser o quê? Um reserva? Ok, pode entrar em algumas partidas. Para ser titular? Ele não se via para ser titular do Rio Ave. Ele não se vê para ser titular do Braga. E é o cara emprestado para todo lugar. Então eu não curti essa contratação, espero que dê certo. Eu estou torcendo para que dê certo mesmo. Mas é complicado assim. E aí também teve a questão da contratação do Felipe Sampaio. É outro jogador. Desse jogador não posso falar muita coisa, evidentemente, porque eu acompanhava a carreira dele quando ele estava no Grozny da Rússia. Mas depois eu parei de vê-lo quando ele vai jogar no Tondela, no Guingamp também, da França. Então eu não posso falar muita coisa desse jogador. O que eu sei dele quando eu o via jogar é que ele era um jogador de muitos altos e baixos. Alguns altos e alguns baixos mesmo. Alguns até bem altos e alguns bem baixos, inclusive. Um amigo meu me falou, ó, Josa, na França, tá nessa mesma pegada. Mas eu não vou analisar. Por quê? Porque eu não tô vendo o jogador atuando. Agora, de qualquer maneira, não tem outras opções. É olhar agora para o mercado europeu apenas, é isso? E aí vem a crítica agora ao Botafogo, que é uma crítica que eu faço a muitos clubes no futebol do Brasil, inclusive a muitos clubes do Rio de Janeiro. Tá? Rio de Janeiro também. Vamos olhar para a América do Sul. Vamos olhar para a América do Sul. Qual é essa ideia agora de ficar olhando apenas para a Europa? Né? Porque o dono tal, não sei o quê, enfim, tem uma relação com a Europa, americano, mas tem uma relação com a Europa tal. Gente, é necessário olhar também para a América do Sul. Existe um scout no Botafogo, vamos indicar jogadores também da América do Sul para ver o que acontece. Né? Então eu não estou entendendo isso. Por exemplo, o Botafogo foi atrás do Piazon. Né? Vai trazer esse jogador agora para ser, enfim e tal. O Botafogo precisa montar um time com urgência. Porque é uma vergonha aquela derrota para a Portuguesa. É uma vergonha. Né?
Então, o Botafogo precisa realmente montar um... O Botafogo tá correndo perigo, gente, nesse momento. Quando começar o Campeonato Brasileiro, se ficar nessa toada, vai pra segunda divisão. Ah, mas a SAF vai pra segunda divisão. Ah, mas tem o Luiz Castro, vai pra segunda divisão. Porque não adianta nada vir Luiz Castro e vir um jogador como o Piazon pro Botafogo. Entende? Agora, esses esforços em torno do Piazon, por que então não fazer esses esforços em torno do Oyama? Trazer o Oyama, que é um jogador muito útil, um jogador que entrega utilidade, um jogador que tem esse entendimento do jogo, um jogador que está detonando no Mirassol. E o torcedor do Botafogo conhece o Oyama. Por que então não fazer um esforço para trazer o Oyama? Para contratar o Oyama? Ah, a gente já fez um esforço, não deu certo, não sei o que. É outra parada. Agora tem dinheiro, não tem? Agora não quer contratar jogador, não quer contratar o Cavani, inclusive? Pode contratar o Oyama também. É um jogador aqui no Brasil muito interessante. Então, por que não olhar para os bons valores brasileiros? Sim, existem. Vai no Náutico, pega, por exemplo, Giancarlo do Náutico. Giancarlo, Oyama, dois grandes meio-campistas aí que poderiam ser muito bons para o Botafogo, muito interessantes. Aí vai buscar um jogador que é emprestado para todo mundo. Jogador, quando ele é muito emprestado para todo lado, é porque ele não presta. Jogador emprestado a todo momento é porque é um jogador que não presta. O Lucas Piazon presta? Presta pouco. Pode prestar no Botafogo? Pode. Mas é uma coisa que tem que ser construída, meus amigos. Porque neste momento, pelo que ele entrega, ele presta muito pouco. Entendeu? Então, é necessário olhar para a América do Sul, é necessário olhar sim para alguns valores brasileiros, e o mais importante que o Botafogo precisa fazer agora é buscar jogadores úteis. Enquanto não trouxer os grandes jogadores, pelo menos trazer jogadores que sejam úteis para o elenco, para a formação da equipe. E nem isto está sendo feito até o momento no Botafogo. Esse zagueiro aí pode ser interessante, mas é um jogador, como eu disse, quando eu assistia, ele era de altos e baixos, entende? Me falaram agora que ele continua do mesmo jeito, não posso afirmar porque eu não estou vendo, mas ele era um jogador desse nível. Agora, tem outras opções, evidentemente, em toda a América do Sul, que não faltam são zagueiros interessantes. E o Botafogo está pecando nesse sentido também. Então, muita sorte ao Glorioso, que realmente tem uma temporada aí muito desafiadora, né? O torcedor do Botafogo está muito feliz com a possibilidade da SAF dar certo, e acho que está correto em aceitar isso, e imaginar isso, que possa realmente dar certo, mas as ações não são legais, não. Não são legais. É muita fala, é muita conversa mole até agora e poucas ações práticas. E aqueles jogadores que estão contratando até agora, que está contratando, na minha opinião, os perfis deles não são interessantes para o Botafogo, não. Botafogo, que para mim, na minha opinião, na segunda divisão, começou a ter muitos acertos e por causa disso que voltou para a elite do futebol nacional. Neste momento, está muito ruim. E neste momento, a gente já pode colocar culpa sim, na SAF, no John Textor. É isso. Obrigado pela gentileza de ficar comigo neste vídeo. Até o final.